pronto, então falar sobre o Dr. António Vera. Foi um grande amigo já tardio na vida, e conheci-o por intermédio da filha, que ela na altura era mais ou menos vegetariana, como eu era também, e ela, portanto, íamos a um restaurante vegetariano e tínhamos um grupo. E esse grupo era um grupo muito engraçado, todo virado um pouco para a espiritualidade, tal e tal. E através dela, portanto, ela depois disse-me que o pai fazia uns poemas, tal e tal, e acabámos por ir lá à casa dele para o conhecer. E daí começou uma grande amizade com uma pessoa que me foi muito cara, muito cara. Mais tarde, como eu tinha, na altura tinha um computador, ele propôs-me, como ele gostava de escrever, a poesia dele tinha que saltar dos dedos, não é? Ele tinha dificuldade em escrever à máquina, escrevia à máquina às vezes, mas a poesia saía-lhe pelas mãos, aquilo tinha que ser feito dessa maneira, de maneira que pedia-me então para lhe transcrever aquilo em Word no computador. E foi assim que começou uma amizade muito grande, porque ele era de facto uma pessoa excepcional. E, portanto, daí nasceu uma amizade que foi se prolongando pelo tempo e que foi muito, muito benéfica para mim, porque conheci um homem com qualidades excepcionais, que nunca mais esqueci pela sua inteligência e pela sua capacidade de memória. Tinha uma memória fantástica aquele homem. Para dar um exemplo, por exemplo, ele era, aos 80 e muitos anos, era capacíssimo de declamar os Lusíadas de Camões por aí fora, sem qualquer hesitação. Aquilo era uma coisa fantástica. Eu nunca li o Camões, mas de qualquer forma fazia-me uma confusão enorme uma pessoa ser dotada de tais capacidades. Era uma pessoa de facto incrível. E lembro-me de uma ocasião que ele declamou umas estrofes e a mulher, a falecida também já, a mãe da doutora Maria José, dizia: mas ele sabe o Camões todo, sabe o Camões todo, do princípio até ao fim. Então tivemos uma tarde inteira de declamação de Camões. Portanto, essa primeira vez em casa dele foi de facto impressionante para mim, por conhecer uma pessoa de tantas capacidades, e depois seguimos por ali fora. Durante anos fui-lhe escrevendo no computador a sua poesia. Poesia que, sem eu apreciar muito a poesia anteriormente, comecei de uma certa maneira a gostar de poesia. Da poesia dele em especial, porque há muita poesia que eu não consigo digerir de maneira nenhuma. E ele era um perfeccionista, porque não era capaz de deixar passar a mais pequena lacuna quando eu descrevia aquilo, uma separação entre palavras. Era o suficiente para ele. Não, isso não. Tem que ser assim, tem que ser com 2 espaços ou 3 espaços, etc. As vírgulas, os pontos, tudo aquilo era tudo de uma perfeição. Tinha que sair da minha mão absolutamente perfeito. E pronto, e assim foi, fomos andando, etc. Episódios com ele, tive alguns. Ele era uma pessoa com a memória que já falei, e lembrava-se, e era um homem que tinha
Não me esqueço uma vez, ele com muita saudade no olhar, a falar sobre as manhãs, um despertar da manhã na costa da Caparica, a ver o sol despontar. Ele era um poeta mesmo, não era um homem que... Poeta malandreco. Era um poeta que a sua poesia tinha a ver não só com a poesia abstrata, mas também com a poesia do dia-a-dia, da vivência, das suas memórias, quando viajava em navios. Ele fazia uma das profissões que ele teve foi ser delegado, acho que do governo, para a proteção dos refugiados na viagem que eles faziam. E isto em barcos, em automóveis, em aviões. Fez aqueles caminhos todos, viveu aquela vida desgraçada dos imigrantes que saíam daqui, pobres coitados, que tinham problemas vários, não é? E ele então acompanhava aquilo. E de caminho também se divertia a bordo dos barcos. Por isso eu digo que ele era um bocado malandreco. Era um bom vivant, e aproveitava aquilo que a vida a bordo dos barcos lhe oferecia. Evidentemente havia bailes, havia com as primeiras classes, com pessoas com um certo nível, etc. E aproveitava tudo, em especial o lado feminino da questão. De maneira que... Mas não se preocupe, é só ir à casa de banho que estou na floreira. Não, vem. Portanto, a poesia dele é tão variada, e fala de tanta coisa na vida em especial dele, que é extraordinário como... e então houve também uma outra coisa muito aborrecida que se passou, que ele tinha um desgosto enorme, porque numa das suas viagens perdeu um calhamaço enorme de poesia já feita anteriormente, e que perdeu, roubaram-me qualquer coisa, não é? O que é certo é que só a poesia dele é só a partir desse momento para diante, porque aquilo que ele tinha feito anteriormente foi perdido. O que foi uma pena enorme, porque ele lamentava-se imenso, porque tinha sido sempre boa poesia e não tinha hipótese de se lembrar ou de refazer aquilo que tinha feito, não é? Por outro lado, ele era uma pessoa bastante gozona, se me é permitido o termo. Então, um dia destes estive à procura de uma das poesias dele, que fala da Maria dos Anjos. Maria dos Anjos era uma empregada que ele tinha, era uma empregada, portanto, que terra a terra, muito... E então ele tem aqui, eu não sei ler poesia, mas de qualquer forma tem aqui, a Maria dos Anjos, é num livro chamado O Frio das Metáforas. E então ele diz aqui: Maria dos Anjos é seu nome, que Angélica também podia ser, pois dorme no céu a tempo inteiro, de manhã até anoitecer. Mas também dos gatos lhe assentava, pois quando fala faz miau. E o gato responde eternamente, como se fosse a mãe: miau, miau. Ele era uma pessoa que aproveitava sabia viver a vida, vivia a vida, apreendia aquilo que lhe interessava e expressava na sua poesia aquilo que lhe ia na alma, ou que achava engraçado, não é? Politicamente era um homem que era absolutamente contra o regime salazarista, não sei se influenciado por algum partido em especial, porque nunca se confessou comunista propriamente, não é? Mas era contra a ditadura, tá, e tal.
tinha de facto más recordações. Nunca foi preso, creio eu, que eu saiba, nunca foi preso, mas era firmemente contra o regime, não é? Ai, desculpe. Curiosamente, na sua doença, era um fumador inveterado. Quando o conheci já não fumava. Com a minha idade eu tenho 88 anos agora, não é? E ele, a essa idade, ele já não fumava, como é evidente, há muitos anos, não é? Mas mesmo assim tinha arranjado um efizemazito, tal e tal, como de costume. Acontece aos fumadores. Eu ainda não estou lá, por enquanto. Mas depois, nos seus últimos dias no hospital, eu fui lá visitá-lo 2 vezes. A primeira vez levei a minha mulher, Filomena, e curiosamente, eles, já nos últimos dias de vida, quando eu entrei, reparei nos olhos dele. Então, eu fui à frente e ele não olhava para mim, olhava para a Filomena, com um olhar muito esperto, muito vivo, olhar para ela a passar, tal e tal. O homem quase a morrer, era um homem que mantinha uma vida interior e exterior, de uma vivacidade enorme. E então, na última vez que o vi, eu nunca me despeço das pessoas com um adeus. Despeço-me delas com até logo, ou até amanhã, ou até daqui a pouco, ou qualquer coisa no género. Nunca digo adeus às pessoas. Não sei porquê, talvez porque não desejo que as coisas acabem, sei lá. E então, na última noite que o visitei, que foi a noite da morte dele, amigo, eu preciso falar consigo. Nessa altura, também não sei. Não sei por que razão. Quando me fui embora, não lhe disse até logo, até amanhã. Disse-lhe adeus. Adeus, António. E foi nessa noite que ele faleceu. E assim é mais ou menos a história comigo e com o Dr. António Vera, que foi o meu melhor amigo já no fim da minha vida e da dele. Fim da minha vida, quer dizer, eu ainda estou vivo por enquanto, não é? E assim, agora não sei o que é que posso acrescentar mais, só que era um homem extraordinário, de uma sensibilidade fantástica, gozão, acima de tudo gozão. Eu não podia, lembro-me de uma ocasião ele fazer um poema que não consegui encontrar de maneira nenhuma. Tenho procurado, não tive tempo para o fazer. Ele a gozar com um determinado indivíduo que conhecia e que tinha a mania que era um apaixonado sem pecados. Então ele faz um poema que deita abaixo o sistema, esse sistema, porque esse sistema não era para ele, era de outra maneira. Sim, ele expressava-se bem muito delicadamente para toda a gente. Uma ocasião lembro-me que, como eu não aceitava dinheiro para lhe fazer para lhe escrever as coisas, ele resolveu oferecer-me uma mariscada. Então levou-me a uma marisqueira ali perto de casa dele e pronto, eu comi com muito gosto e tal. Mas ele não sabia que eu, como fazia caça submarina há muitos anos atrás, não é? Agora já não, mas há muitos anos atrás fazia, então apanhava percebes, lagostas, santolas e o diabo 4, e aquilo de vez em quando, às vezes entre 2 marés, apanhava lá os mariscos, que principalmente eu e o meu irmão Eduardo. Então apanhávamos marisco e depois ficávamos 6 ou 7 horas à espera da próxima maré, quando o tempo o permitia, não é?
E então ia panela ao lume, no intervalo entre essas 6 horas, ia panela ao lume com o homem do barco, etc. E comíamos lagosta, era um almoço só de marisco, não é? Porque ele não sabia disso, meio que achava que oferecer uma mariscada que era bom para mim, que foi, não é? Foi pela companhia dele em especial, não é? Mas foi daquelas coisas muito engraçadas que se passam na vida e que ficam na memória. Eu não sei, eu ainda há bocado estive a ler aqui um poema dele que qualquer cantor aí, se tivesse aquele poema para a sua música, contido na sua, como letra de uma música, eu acho que seria uma coisa absolutamente fenomenal, porque são lindos, muitos deles são lindos. E é uma pena que a obra dele não seja mais conhecida. Costuma-se dizer que postumamente é que as pessoas se aparece a obra deles, não é? Mas a obra dele ainda vai ser conhecida com certeza absoluta, porque de facto era um poeta de exceção. Exatamente. Eu, como tenho uma certa tendência para o misticismo, e tenho ligações com o Oriente nesse sentido, às vezes tentava transmitir-lhe algo de... Ele era completamente ateu, ou era ateu, ou não ligava nenhuma. De maneira que não vejo na poesia dele, quer dizer, há referências, não é? Mas de qualquer forma, eu queria lhe dar às vezes algumas ideias para ele fazer umas coisas mais transcendentes, etc, etc. Aliás, a transcendência está sempre na poesia dele, não é? Mas havia certos caminhos que ele não seguia. É engraçado. Foi uma vivência que eu tive com um homem superior, sem dúvida nenhuma, e que me deixou marcas, me deixou muitas marcas na minha vida. Admirei também profundamente a fidelidade e o amor com que a filha o tratou nos seus últimos dias. A doutora Maria José foi impagável, foi uma pessoa excepcional. Saía do seu trabalho constantemente para ver se o seu pai estava bem, para ele não se esquecer de tomar os comprimidos, para ele não sei o quê. Foi uma filha que eu gostava de ter, os meus 2 filhos fossem como ela. Aliás, um deles está a ser, e o outro está mais longe, não acompanha tanto, mas também ajuda bastante. Aquele homem, se não sabia o dicionário de fio a pavio, era um homem enciclopédico, era um homem que uma ocasião disse-lhe uma palavra qualquer que agora não me lembro, pensando que lhe davam uma palavra nova que ele não conhecia, mas é escusado pensar que ele conhecia tudo e mais alguma coisa. Era fantástico. Foi pena ter falecido, não direi tão cedo, porque a idade com que ele faleceu era bastante avançada já, tal como a minha, mas ainda tinha muito para dar. Infelizmente, vem a morte e leva-nos a todos. E, portanto, teve que ser assim.